Capítulo 20. O incansável apetite para explorar os solos da alma humana levou Marco Polo a ansiar conhecer os mistérios que envolviam as reações de Ana. Entretanto, algo sutil e inesperado o fisgou. Ana era uma jovem alta, morena, cabelos longos e encaracolados. Ela o atraiu. Fez outra tentativa de ir à faculdade para encontrá-la. Avistando-o, os alunos novamente o envolveram. Ele agradecia, mas seus olhos procuravam outra personagem. Ana, ao vê-lo de longe, se dissipou na multidão de estudantes. A atitude dela o incomodava. Ao mesmo tempo que procurava um distanciamento para interpretar suas reações, os comportamentos da jovem tocavam seu orgulho. Não era apenas o psiquiatra que fora alvejado, mas também o homem Marco Polo. Um sentimento ambíguo o envolveu. Queria saber ao menos as causas da sua resistência. Preferia que ela o criticasse, o considerasse um tolo, mas não o rejeitasse. Ele havia aprendido a se proteger das frustrações, mas como a emoção não segue as regras da matemática, nesse momento sentiu-se frágil. Na semana seguinte, fez uma última tentativa de encontrar-se com Ana, mas ela não estava presente. Ao indagar a uma de suas amigas, ela apenas disse: Ana é uma pessoa espetacular, mas seus comportamentos de vez em quando são estranhos. Ela se isola de todos, fica dias sem assistir às aulas. Parece que tem medo de enfrentar alguma coisa. Marco Polo ficou pensando se sua insistência teria provocado ou agravado seu isolamento. Achou que ultrapassara os limites. Criticou sua atitude tola de querer respostas para tudo. Foi atingido por um sentimento de culpa. Deveria ter lhe dado o direito de não conversar comigo, ainda que sem explicações. Afinal de contas, ninguém é obrigado a gostar de mim, refletiu. Na realidade, Ana tinha um passado mutilado, não revelado nem para suas amigas. Dissimulava suas reações. Sorria por fora, chorava por dentro. Era portadora de uma depressão crônica que se arrastava desde a infância. As amigas tentavam conhecê-la, mas Ana era uma pedra de granito, difícil de se penetrar. Embora fosse fechada, era afetiva, sensível, fiel aos amigos. Amava ler. Goethe era seu escritor preferido e Fausto a sua obra predileta. Apesar de seus períodos de ausência, era considerada uma aluna exemplar, pelo menos nas provas. Tirava as melhores notas da turma. Procurava esconder nas notas altas a sua baixa autoestima. Como muitos alunos, escolhera conscientemente o curso de psicologia para ser uma psicoterapeuta, mas inconscientemente para compreender-se e superar seus próprios conflitos. Entretanto, frustrara-se, pois sua doença emocional resistia, perpetuara-se durante os anos de faculdade. Percebeu que seria mais fácil ajudar os outros do que a si mesma. Ana era prisioneira do único lugar em que deveria ser livre, dentro de si mesma. Belíssima por fora, triste por dentro, não suportava críticas, ofensas, desafios. Era tolerante com os outros, mas autopunitiva. Cobrava-se demais. Seu perfeccionismo roubava-lhe o encanto pela vida e imprimia-lhe uma grave ansiedade. Seus antigos namorados não conseguiram entender suas crises e seus isolamentos. Ela não se entregava na relação por medo de perder quem amava. Quando o relacionamento exigia cumplicidade, ela recuava e rompia a relação. Tratou-se com vários psiquiatras e psicólogos desde a infância. Os resultados não foram consistentes. Alternava períodos de melhora com crises. Sua emoção era um navio sem âncora, incapaz de navegar com segurança no belo e tumultuado oceano das emoções. Alguns psiquiatras de renome fizeram um diagnóstico sombrio e inadequado de sua doença psíquica. Disseram que ela teria de conviver com sua depressão para o resto da vida, pois tinha deficiência de serotonina no cérebro.
Para uma futura psicóloga que sonhara em ajudar as pessoas a serem saudáveis, era difícil aceitar a depressão como hóspede ad aeternum da sua personalidade. O sonho da liberdade que inspirou seres humanos a escrever poesias, escalar montanhas, romper grades de ferro, quase não existia em Ana, pois se diluíra no calor das suas crises. Marco Polo amava o desafio. Ana amava a rotina. Ele resolveu respeitar o espaço dela. Não a procurou mais. No mês seguinte, ele foi ao famoso Congresso Internacional de Psiquiatria. Milhares de psiquiatras do mundo todo participavam do magno evento. Lampejos de esperança seriam anunciados para o tratamento das doenças psíquicas, em especial a depressão. Marco Polo discorrera na Faculdade de Psicologia sobre os tesouros ocultos nos destroços dos que sofrem. Sua forma sensível de falar sobre a psique levou dezenas de futuros psicólogos a participar do evento. Estavam entusiasmados. Não sabiam que suas expectativas se tornariam um pesadelo. Ana ousou também participar. Evitava Marco Polo, mas suas ideias a atraíram. Os alunos esperavam enriquecer sua formação. Afinal de contas, logo conquistariam um diploma e teriam de tratar das mais complexas doenças, as que atingem o mundo invisível da psique. Pensavam, logo a vida de um ser humano estará em nossas mãos. Alguns sentiam calafrios diante dessa gigantesca responsabilidade. A maioria das conferências desse congresso era sobre farmacologia, estudo dos medicamentos, lançamento de antidepressivos de última geração e causas metabólicas das doenças psíquicas. O poder dos remédios seria exaltado. O poder da interação social, o de técnicas para proteger a emoção e o da expansão da sabedoria para sobreviver nas estressantes sociedades modernas seriam pouco valorizados. Marco Polo alegrou-se ao encontrar os estudantes no imenso saguão do hotel onde o congresso se realizava. Abraçou-os. Viu Ana, ficou feliz, mas cumprimentou-a discretamente. Passada a descontração, ele ficou apreensivo. Olhou ao redor e observou, constrangido, os laboratórios farmacêuticos instalados em luxuosos boxes seduzindo os presentes. Ele havia estimulado os alunos a virem ao templo da psiquiatria, mas começou a ficar preocupado com os fatos imprevisíveis que poderiam ocorrer. As indústrias farmacêuticas, principalmente as indústrias que estavam lançando uma nova droga medicamentosa, patrocinavam o evento, os prolabores de alguns conferencistas e os coquetéis. Além disso, pagavam a inscrição, as passagens e a hospedagem de alguns destacados psiquiatras para participarem do conclave. Até a década de 1970, nos Estados Unidos, a maior parte das pesquisas clínicas para produzir novas drogas era financiada com verba pública. Com o declínio da economia norte-americana na década de 1980, os recursos escassearam e os pesquisadores acadêmicos começaram a receber patrocínio das empresas. Na década de 1990, a situação se agravou. Cerca de 70% das pesquisas eram agora financiadas pelas indústrias farmacêuticas, mas a situação ainda era positiva, pois grande parte delas realizava-se no santuário das universidades, onde a averiguação de dados era mais detalhada, mais comprometida com a saúde do ser humano e menos com os lucros. Marco Polo tinha consciência dessas mudanças na produção científica, coisa rara entre psiquiatras e cientistas. Analisando dados, percebeu que essas mudanças se intensificaram no século XXI. A maioria das pesquisas, além de ser financiada pelas indústrias farmacêuticas, passou a ser realizada dentro das suas próprias dependências e não mais nas universidades. Os objetivos eram cortar gastos, reduzir a burocracia e melhorar a rapidez dos resultados. Tal mudança não foi em si mesma um processo
antiético, até porque essas indústrias contribuíram muito para a saúde mundial. Marco Polo sabia disso. Entretanto, para ele, assim como os tribunais e o aparelho policial são úteis para a sociedade, mas às vezes cometem graves erros, as indústrias farmacêuticas não estavam isentas de cometê-los, principalmente porque lidavam com quantias inimagináveis de dinheiro. As pesquisas de novas drogas nas dependências das indústrias farmacêuticas eram objeto de sua inquietação. Ele se preocupava com 3 tipos de controle, que, feitos inadequadamente, poderiam prejudicar a saúde de uma parte significativa da humanidade. Do processo de pesquisa, dos resultados da pesquisa e manipulação desses resultados e sua divulgação para a classe médica. O 3º tipo de controle era o que mais o incomodava. No campo da psiquiatria, bem como em outras especialidades médicas, era muito fácil manipular de forma inadequada o resultado das pesquisas e propagá-los de forma prejudicial. Todo remédio tem efeitos colaterais. Omitir tais efeitos era uma forma perniciosa de divulgar uma nova droga. Mas a forma que mais preocupava Marco Polo era a maneira com que os materiais gráficos eram produzidos pelas indústrias farmacêuticas e distribuídos entre os médicos do globo. Nesses riquíssimos materiais, confeccionados com papéis caríssimos, os efeitos positivos das drogas eram super destacados e os efeitos colaterais colocados no rodapé, às vezes quase imperceptíveis. Como os médicos trabalham excessivamente para sobreviver, vivem estressados e não têm tempo de assimilar o universo de informações transmitido nos congressos e nas revistas científicas, acabavam confiando nas sintéticas informações divulgadas nos materiais didáticos produzidos pelas indústrias farmacêuticas. Baseados nessas informações, alguns médicos prescreviam medicamentos sem necessidade, sem uma eficácia adequada ou então com efeitos colaterais que comprometiam a saúde dos pacientes. Na medicina, os dados são fundamentais. A manipulação deles, ainda que pequena, dilacera a ética e maximiza os riscos. A poderosa indústria dos medicamentos tornou-se um negócio qualquer, onde o lucro tinha um destaque primordial. A vida de milhões de pessoas estava em jogo numa disputa onde o juiz nem sempre era imparcial. Marco Polo era particularmente preocupado com os grandes laboratórios que sintetizavam remédios que atuam no delicado e indecifrável cérebro humano, como os tranquilizantes, indutores do sono e antidepressivos. Desde seu estreito contato com Falcão, começou a questionar a pressão e a sedução dessas indústrias para que os médicos prescrevessem seus medicamentos. Somava-se a essa pressão a permissão de propaganda na mídia de medicamentos que exigiam prescrição médica. Apenas nos Estados Unidos e no pequeno e belo país da Nova Zelândia ocorria essa permissão. Comerciais de antidepressivos eram divulgados nas TVs por atores profissionais que simulavam ser pacientes depressivos, mas que depois de tomar o tal remédio davam um salto emocional e faziam um brinde à felicidade. As imagens desses comerciais penetravam no inconsciente coletivo da população, gerando a crença dos poderes miraculosos dessas drogas, não levando em consideração a necessidade de aprender a navegar nas turbulentas águas da emoção, a reavaliar o estilo de vida, a trabalhar conflitos psíquicos e a superar decepções. Muitos pacientes chegavam diante dos seus psiquiatras ditando os medicamentos que gostariam de tomar. O paciente queria controlar o médico e o clima ficava péssimo. Com a recusa dos médicos, os pacientes trocavam de profissional e sempre encontravam algum
que prescrevesse os remédios de sua preferência. Desse modo, a medicina, e em particular a psiquiatria, que deveria ser o exercício pleno de um espírito livre e de um intelecto consciente, acabaram sendo pressionadas pelo poder do marketing. A medicina foi contagiada pelas leis do mercado. Além disso, outro problema surgiu no horizonte. O acesso pela internet das informações sobre doenças e tratamentos levou muitos pacientes a serem seus próprios médicos virtuais. A democratização das informações também gerou efeitos colaterais. Alguns internautas realizavam seus diagnósticos, faziam suas prescrições e se automedicavam. Esqueciam-se das particularidades de cada organismo, de cada doença e de cada medicamento. Análises que somente os verdadeiros médicos foram treinados para fazer. O mundo moderno estava em conflito, vivia em franco processo de transformação. Médicos virtuais, manipulação de dados dos medicamentos, pressões do mercado, tudo isso gerava uma inquietação em Marco Polo. Ele deveria se preocupar apenas em ganhar seu dinheiro, cuidar do seu futuro, desfrutar das suas férias, como qualquer outro profissional. Entretanto, não conseguia escapar de sua paixão pela humanidade. Alguns dos seus amigos não entendiam esse sentimento pelo ser humano. Queriam sentir um pouco do que Marco Polo experimentava, mas tinham dificuldade. Essa paixão foi iniciada nas histórias que seu pai lhe contava e expandida ao se deparar com os corpos sem história na sala de anatomia. Depois, ela foi forjada na relação com Falcão e esculpida quando começou a descobrir o fascinante universo dos miseráveis da sociedade. Portanto, sua paixão pela humanidade não era movida por um messianismo. Desde que desenvolvera o princípio da corresponsabilidade inevitável, não conseguia ser individualista, viver somente para si. Para ele, nenhum doente mental tinha menos grandeza do que qualquer celebridade política ou artística. Uns são artistas por encenar dramas em Hollywood. Outros o são ao produzir seus próprios dramas no palco de suas mentes. Achava que a fama era uma estupidez intelectual e criticava a propagação de gurus pela mídia, pois acreditava que todos deveriam construir sua própria história. Pensava convictamente que cada ser humano merecia toda a dignidade, mesmo os anônimos ou as crianças especiais. Por ser exímio observador, analisava alguns paradoxos das sociedades modernas que o perturbavam. Para ele, nunca a indústria do lazer, a TV, os videogames, a internet, o esporte, a música, o cinema, foi tão expandida. E, no entanto, o ser humano nunca teve um humor tão triste e ansioso. Nunca as pessoas viveram tão adensadas nos escritórios, nos elevadores, nas salas de aula, e nunca foram tão solitárias e caladas sobre si mesmas. Nunca o conhecimento se multiplicou tanto em sua época, mas nunca se destruiu de tal maneira a formação de pensadores. Jamais a tecnologia deu saltos tão grandes e, contraditoriamente, jamais o Homo sapiens desenvolveu tantos transtornos psíquicos e teve tanta dificuldade de se tornar autor de sua própria história. O drama desses paradoxos levou Marco Polo a pensar que, se a ciência não mudasse seu foco e vultosas quantias de dinheiro público e privado não fossem gastos em pesquisas que evitassem o adoecimento do ser humano, a humanidade implodiria. Achava completamente injusto e até um crime social esperar as pessoas desenvolverem ansiedade, doenças psicossomáticas, depressão, para depois tratá-las.
Considerava que isso feria frontalmente seu princípio psicossocial. O que mais sufocava sua alma era este pensamento: se as poderosíssimas indústrias farmacêuticas dependem da existência de doentes para vender seus produtos, qual o interesse que elas têm no desaparecimento deles? No congresso em que Marco Polo e o grupo de formandos em psicologia estavam presentes, via-se um batalhão de funcionários e profissionais vestidos a caráter, contratados pelos laboratórios para abordar os psiquiatras e médicos de outras especialidades. Vários psiquiatras seguiam sua consciência e não se deixavam seduzir, mas era uma tarefa árdua escapar a qualquer envolvimento. Para encantá-los, sorteavam viagens, davam riquíssimos brindes e distribuíam riquíssimos folders. Os futuros psicólogos não estavam acostumados com tanto luxo. Eles não sabiam que por trás dessa intensa propaganda de medicamentos estavam em jogo bilhões de dólares. Os congressos de psicologia eram bem humildes, sem alardes e pompa. As ideias sobrepunham a estética. Havia várias conferências simultâneas no evento. Sentindo-se desconfortável pelos olhares tensos dos estudantes, Marco Polo recomendou que eles assistissem no auditório principal à palestra de um renomado professor de psiquiatria, um conceituado pesquisador em neurociências, o Dr. Paulo Melo. Ele iria discorrer sobre causas e tratamentos da mais insidiosa e angustiante doença psíquica. Após sua conferência, haveria uma mesa redonda, composta de ilustres psiquiatras, e um debate aberto aos participantes. Entre os membros da mesa estava o Dr. Mário Gutenberg, diretor-geral do Hospital Atlântico. Ana, ansiosa para saber mais sobre os vales de sua dor, aceitou a sugestão de Marco Polo.